A morte dos diferentes líderes nazistas, cujos desfechos variavam de acordo com o caso, deixou um rastro de mistério e controvérsia que perdura até os dias de hoje. Desde o suicídio de Adolf Hitler em seu bunker em Berlim, passando pelo assassinato ou execução de outros altos comandos como Reinhard Heydrich. Cada morte está cercada de intrigas e teorias que desafiam a imaginação. O fim de cada um deles não foi apenas o encerramento de suas vidas. Não. Foi o início de uma série de eventos que levaram à busca incansável de seus restos mortais e à profanação de seus túmulos. Para mencionar um primeiro caso, na noite de 15 de outubro de 1946, Hermann Göring, um dos homens mais poderosos do Terceiro Reich, estava sentado em sua cela em Nuremberg. As paredes úmidas e frias pareciam ter absorvido o peso da história que estava prestes a se concluir, mas Göring, achando que estava preparado, ainda tinha uma última jogada a fazer. O relógio marcava 10h30 da noite, e em poucas horas ele seria levado à forca para enfrentar a sentença imposta por seus crimes. Mas ele não permitiria que a corda se apertasse em torno de seu pescoço. Ele havia sido condenado à forca, acusado de crimes contra a humanidade e uma lista interminável de atrocidades. Assim como outros líderes nazistas, estava sob constante vigilância, embora isso não parecesse importar muito para um homem que havia sobrevivido à guerra mais brutal que a Europa já havia visto. Em sua mente, Göring ainda era um líder, o Reichsmarschall que havia ascendido ao topo do regime de Hitler, acumulando poder e riquezas enquanto o mundo ardia. Göring havia sido capturado em maio de 1945 pelas forças americanas, que, com surpresa, encontraram nele um prisioneiro bem alimentado e de caráter dominante, muito diferente daqueles que já haviam se rendido. Durante seu julgamento, mostrou-se desafiador, defendendo suas ações com arrogância. Apesar de ter sido negado seu pedido de ser executado por um pelotão de fuzilamento, considerada por ele uma morte mais honrosa, nunca parou de buscar uma saída, uma forma de evitar a humilhação de morrer como um simples criminoso. Naquela noite, enquanto o frio começava a penetrar na fortaleza de sua cela, Göring sorriu. Sabia que seu plano funcionaria assim como havia planejado há muito tempo. De alguma forma, ele havia conseguido um frasco de cianeto. Alguns diziam que ele o havia obtido de um guarda, outros que ele o carregava consigo desde antes de sua captura. O certo é que ninguém soube com certeza como ele havia burlado a segurança da prisão. A cápsula havia estado escondida e seria usada no momento oportuno. Com as mãos firmes, ele retirou o frasco. Não era a primeira vez que a morte o rondava. O cianeto era amargo. Ele sentiu-o deslizar pela garganta enquanto a cela começava a girar lentamente ao seu redor. Göring caiu no chão, seu corpo convulsionando em resposta ao veneno que rapidamente se espalhava pelo seu sistema. Seu último pensamento deve ter sido que ele havia vencido sua última batalha, a de evitar a forca. Eram 11h07 da noite quando seu coração parou de bater. Horas depois, os guardas encontraram seu corpo inerte. A notícia se espalhou rapidamente pela prisão e o escândalo não demorou a chegar aos ouvidos dos oficiais aliados. Ninguém podia acreditar em como Göring havia burlado a vigilância, como ele havia conseguido manter o veneno por tanto tempo. Nas horas que se seguiram, o caos reinou entre as autoridades. Seu suicídio manchava o julgamento de Nuremberg e todo o esforço que havia sido feito para levar os líderes nazistas à justiça. Göring foi fotografado pela última vez antes que seu corpo fosse cremado. A cremação foi rápida e discreta. Não haveria túmulo, não haveria lugar para que seus seguidores o lembrassem. Suas cinzas foram jogadas no rio Isar, um riacho insignificante, longe de qualquer lugar onde alguém pudesse lhe prestar homenagem. Seu fim não foi grandioso. Não houve marchas nem bandeiras tremulando em seu nome. Ele foi simplesmente pó ao vento, desaparecendo na história como tantos outros que caíram em desgraça. Outro exemplo, muito diferente deste, encontramos no arquiteto Albert Speer. Em maio de 1945, Speer estava em Flensburg tentando traçar um plano para salvar o que pudesse de sua vida e reputação. Em vez de seguir os passos de figuras como Goebbels ou Himmler, que optaram pelo suicídio, ele decidiu se entregar. No dia 15 de maio, Speer foi capturado no castelo de Glücksburg por tropas americanas. Ali, nos majestosos salões de uma fortaleza medieval,
Iniciou-se uma série de interrogatórios que durariam vários dias. Ele alegava que, em seus últimos atos como ministro, havia escolhido salvar a Alemanha de uma destruição total. Segundo seu relato, já não lhe importava a lealdade cega a Hitler. O que lhe preocupava era o bem-estar do povo alemão. Este discurso, cheio de ambiguidades e intenções duplas, plantou a semente da narrativa que o acompanharia pelo resto de sua vida, a do bom nazista. Após o fracasso do chamado Governo de Flensburg, liderado por Karl Dönitz, foi transferido para Nuremberg, onde o aguardavam os julgamentos que definiriam seu destino. Ali, ele foi condenado a 20 anos de prisão, uma sentença que, para alguém em sua posição, quase poderia ser considerada uma vitória. Após sua libertação em 1966, ele tentou levar uma vida tranquila em Heidelberg. Escreveu mais livros, concedeu entrevistas e, aparentemente, parecia ter encontrado uma forma de redenção pessoal. Speer morreu em 1º de setembro de 1981 em Londres, após sofrer um derrame. Seu corpo foi cremado e suas cinzas enterradas ao lado das de sua esposa, Margarete, no cemitério de Bergfriedhof, em Heidelberg. Mas sua morte não pôs fim ao debate sobre seu legado. Cartas e documentos que surgiram após sua morte deixaram claro que Speer não era o nazista arrependido que havia tentado vender ao mundo. Muito menos um simples tecnocrata ou alguém alheio ao mundo da política. Ele sabia mais, muito mais do que havia confessado, e sim participou de mais de um crime de guerra. A lealdade que o levou ao suicídio. Krebs e sua passagem pelo Führerbunker. Hans Krebs, um homem cuja lealdade ao regime nacional-socialista foi inabalável, passou seus últimos dias trancado no ambiente sombrio e opressivo do Führerbunker. Aquele era um lugar nas profundezas de Berlim, onde o som dos bombardeios se infiltrava pelas grossas paredes, onde o desespero era um eco sempre presente. Hitler, Eva Braun, Joseph Goebbels e sua família, todos eles sabiam que não sairiam vivos daquele lugar. Mas Krebs, em seu papel de general, tentava se apegar à ideia de que ainda havia alguma esperança, alguma estratégia que pudesse mudar o destino que já estava selado. Nos primeiros dias de maio de 1945, Krebs estava exausto, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Ele havia servido fielmente ao Terceiro Reich desde a década de 30, ascendendo nas fileiras militares até se tornar um dos homens de confiança de Hitler. No final de abril de 1945, Krebs recebeu a ordem de participar de um tribunal militar que julgaria Hermann Fegelein, cunhado de Eva Braun. Este havia sido capturado tentando escapar do bunker e, em seu desespero, estava completamente embriagado. O julgamento foi breve. Fegelein foi condenado à morte e executado nas imediações do bunker. Krebs não hesitou em dar a ordem, embora em seu interior algo começasse a se despedaçar. No dia seguinte, Adolf Hitler decidiu formalizar seu relacionamento com Eva Braun, casando-se com ela. Em uma cerimônia simples e apressada, Hitler selou seu destino pessoal e político. Krebs foi uma das testemunhas que assinou a certidão de casamento, bem como o último testamento de Hitler, no qual o ditador delegava suas funções e se despedia deste mundo. Naquela noite, Krebs sabia que o fim estava próximo, mas se agarrava aos relatórios militares que recebia, tentando convencer a si mesmo de que ainda havia uma ínfima possibilidade de reverter o inevitável. Em 1º de maio, Goebbels, após envenenar seus 6 filhos e junto de sua esposa Magda, tomou a mesma decisão que Hitler e Braun haviam tomado no dia anterior. Tirou sua própria vida. Com sua morte, Krebs ficou praticamente sozinho. As altas esferas do poder nazista haviam caído uma após a outra, e embora ele continuasse de pé, encontrava-se cada vez mais desorientado. Foi nesse momento que Krebs, sob bandeira branca, se aproximou das forças soviéticas para negociar uma rendição. A missão estava condenada ao fracasso desde o início, já que os soviéticos não aceitariam nada menos que uma rendição incondicional. Por isso, aquele leal general, humilhado e sem opções, voltou ao bunker, consciente de que sua vida também havia chegado ao fim. Ele foi visto pela última vez nas primeiras horas da manhã do dia seguinte. Vestia seu uniforme impecável. Despediu-se de alguns dos que ainda restavam no bunker
Mas, ao contrário de outros, ele não tentou fugir. Retirou-se para um pequeno quarto no bunker, junto com o general Wilhelm Burgdorf. Ambos os homens, que haviam servido ao regime com uma lealdade quase cega, tomaram a decisão de acabar com suas vidas. Depois de suas despedidas e retiro naquele quarto, ouviram-se 2 disparos. Quando os soldados soviéticos finalmente invadiram o complexo, encontraram os corpos de Krebs e Burgdorf, cada um com um tiro na cabeça. No entanto, a história de Krebs não terminou com sua morte. No caos que se seguiu à queda de Berlim, seu corpo, junto com o de outros altos comandos nazistas, foi enterrado e desenterrado várias vezes pelas forças soviéticas. No verão de 45, apenas alguns meses após sua morte, seu cadáver foi exumado pela primeira vez, transferido para um local secreto e enterrado novamente. Os soviéticos, obcecados em garantir que os corpos de Hitler, Goebbels e outros líderes nazistas não se tornassem símbolos de culto, tomaram medidas extremas para ocultar os restos mortais desses homens. Os restos de Krebs, juntamente com os da família Goebbels, foram transferidos repetidamente, cada vez para um local mais secreto e inacessível. Finalmente, em 1970, os corpos foram exumados uma última vez. Desta vez, os soviéticos não correram o risco de que alguém descobrisse os restos. Os corpos foram cremados e as cinzas lançadas no rio Elba. Com este último ato, os soviéticos tentaram apagar qualquer vestígio da existência de Hans Krebs e de outros líderes nazistas. O macabro final dos julgados de Nuremberg. Morte lenta à sombra do Reich. A guerra havia terminado, mas a fria lembrança das mortes e da devastação ainda se projetava sobre a Europa e grande parte do mundo. Na arruinada cidade de Nuremberg, no dia 20 de novembro de 1945, os líderes sobreviventes do regime nazista aguardavam seu julgamento. Aquela cidade, que outrora foi o símbolo do poderio e da grandeza germânica, tornou-se testemunha de como o orgulho do Terceiro Reich se desmoronava sob o peso da justiça. No Palácio da Justiça, um edifício que sobreviveu aos bombardeios, preparava-se a primeira sessão do Tribunal Militar Internacional, composto por juízes das potências aliadas: Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e França. Eram 24 os homens acusados pelos crimes mais abomináveis, embora apenas 21 deles comparecessem. As acusações se dividiam em 4 categorias: crimes contra a paz, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e conspiração para cometê-los. O primeiro a cair foi Hermann Göring, cujo final já foi relatado. No entanto, 10 de seus companheiros de infortúnio não tiveram a mesma sorte. Foram condenados à morte e enforcados no dia 16 de outubro de 1946. A cena das execuções, realizadas em um ginásio improvisado como sala de execução, foi um espetáculo grotesco que ficaria na memória dos presentes. Os carrascos, soldados do exército americano, não cumpriram sua tarefa de maneira limpa. Alguns dos condenados demoraram até 28 minutos para morrer, pois o nó não lhes tirou a vida imediatamente, fazendo-os agonizar lentamente. Outros, ao caírem pela alçapão, bateram a cabeça devido à má construção do patíbulo. Entre os executados estavam figuras proeminentes do regime nazista, como Joachim von Ribbentrop, o ministro das Relações Exteriores, e Wilhelm Keitel, chefe do alto comando da Wehrmacht. Junto a eles, Hans Frank, o governador da Polônia ocupada, e Alfred Rosenberg, ideólogo do nazismo, também encontraram seu fim na forca. Julius Streicher, um dos propagandistas mais destacados do regime, responsável pelo jornal antissemita Der Stürmer, também foi enforcado. Após as execuções, as 11 caixas com os corpos dos mortos foram transportadas em caminhões do exército americano para o crematório de Ostfriedhof, em Munique. Ali havia uma caixa a mais. Estava vazia. O que parecia um erro de cálculo era, na verdade, uma mensagem subliminar. A morte sempre tem um lugar reservado para mais alguém. Os corpos foram cremados sob a supervisão de soldados armados. Os crematórios, enganados, acreditavam estar incinerando os corpos de soldados americanos mortos. A verdade se ocultava na necessidade de apagar qualquer vestígio daqueles homens. As urnas contendo as cinzas foram transportadas no dia seguinte para o riacho Wensbach.
um pequeno afluente do rio Isar. Os soldados despejaram as cinzas na água, como se o curso do rio pudesse levar consigo as memórias daqueles que tentaram erigir um império às custas do sofrimento de milhões. Depois, as urnas vazias foram destruídas a golpes de machado, seus fragmentos espalhados para garantir que nada restasse daqueles homens. Contudo, a eliminação de seus corpos não foi o único ato deliberado. Os objetos pessoais dos executados, aqueles que haviam sobrevivido à destruição, foram meticulosamente catalogados. Medalhas, símbolos de uma honra distorcida, foram arrancados de seus uniformes. O bastão de Marechal de Keitel foi destruído junto com suas condecorações, embora curiosamente 2 distintivos dourados do Partido Nazista tenham sido conservados, despojados de suas suásticas. Essas peças seriam posteriormente vendidas, como um irônico lembrete de que, mesmo na morte, esses homens continuavam sendo úteis, ao menos financeiramente. O caso de Hermann Göring foi muito peculiar. Seu vasto repertório de condecorações mostrou-se quase indestrutível. Os americanos destruíram algumas de suas medalhas mais valiosas, como a Cruz de Ferro da Primeira Guerra Mundial e a Grande Cruz da Cruz de Ferro. Apesar disso, muitas cópias de suas preciosas insígnias foram resgatadas, roubadas de seus trens pessoais e ainda sobrevivem em algumas coleções privadas. Dessa forma, a morte de Göring não significou o fim de seu legado material. Entre os condenados, um se destacou por não ter esperado seu destino na forca. Tratava-se de Robert Ley, o chefe da frente de trabalho alemã. Ele havia se suicidado em sua cela em 1945, um ano antes das execuções. No entanto, sua história não terminou aí. Douglas Kelly, o psicólogo encarregado de avaliar os acusados, decidiu que a mente de Ley merecia ser estudada. Após sua morte, uma parte de seu cérebro foi extraída e escondida, guardada para um estudo futuro. Décadas mais tarde, no ano de 2013, essa amostra foi redescoberta entre os arquivos pessoais de Kelly. Com o passar dos anos, diários, cartas e documentos pessoais dos executados desapareceram misteriosamente, alguns vendidos no mercado negro, outros talvez destruídos para sempre. Os uniformes nazistas foram queimados, reduzidos a cinzas, como os corpos daqueles que os usaram com orgulho. Mas outros objetos menos significativos, como roupas e artigos pessoais, foram devolvidos às famílias dos executados, uma herança silenciosa e sombria que poucos desejariam. Um corpo abandonado em Lüneburger Heide, o mistério de Heinrich Himmler. Em maio de 1945, a guerra já havia terminado para muitos, mas enquanto outros líderes nazistas enfrentavam julgamentos e execuções, Himmler tentava evadir a justiça havia semanas. Ele caminhava furtivamente por lugares inesperados da Europa, disfarçado, escondido sob uma falsa identidade, mas o peso de suas ações o perseguia como uma goma de mascar pegajosa que nunca poderia se livrar. E ali, enquanto tentava escapar dos aliados, ele, um dos mais temidos, estava prestes a ser capturado da maneira mais irônica, sob um disfarce ridículo. Ele adotara o nome falso de Heinrich Hitzinger. Com um tapa-olho, seu icônico bigode raspado e com documentos falsos em mãos, ele se achava um camaleão, embora sua aparência continuasse inconfundível. Finalmente, no dia 22 de maio, perto da fronteira com a Dinamarca, foi detido por uma patrulha britânica. A notícia de sua captura percorreu as fileiras aliadas como um raio. Ele foi rapidamente transferido para uma casa em Lüneburg, onde seria interrogado, mas os segredos que ele carregava nunca seriam revelados. Durante uma revista, os soldados encontraram 2 pequenos recipientes de latão em sua posse. Um dos recipientes estava vazio. O outro, no entanto, continha um destino ainda mais sombrio, uma cápsula de cianeto. Enquanto era preparado para um interrogatório mais aprofundado, o homem que havia mandado tantas pessoas à morte decidiu que não seria submetido ao julgamento da história. Apenas um dia depois, apertou os dentes sobre a cápsula de cianeto que havia escondido meticulosamente. A morte veio rápida, ironicamente, pelas mãos do veneno que muitos outros líderes nazistas usariam para evitar o destino de Nuremberg. Logo, o outrora poderoso chefe da SS jazia morto, caído no chão de uma casa estranha, longe dos campos que ele próprio havia governado com um punho de ferro.
Os médicos britânicos tentaram, sem sucesso, reanimá-lo, mas Himmler havia conseguido sua última fuga. E embora sua morte tenha sido rápida, a história não foi tão gentil com seu corpo. Os britânicos realizaram uma autópsia que registrou seu estado físico. Era um homem bem alimentado, com poucos cabelos grisalhos e um rosto que, apesar de tudo, parecia comum. No entanto, o que veio depois foi envolto em um véu de mistério. Himmler foi enterrado de forma clandestina em uma tumba sem nome, em algum lugar de Lüneburger Heide, uma vasta floresta na Baixa Saxônia. Alguns sugerem que a decisão de enterrar Himmler de maneira secreta foi para evitar que sua tumba se tornasse um local de peregrinação para simpatizantes nazistas. Outros acreditam que foi para apagar sua memória, como se ao ocultar seu corpo, fosse possível apagar seu legado de glória, às custas da dor alheia. Os arquivos britânicos, mantidos em segredo, contêm a resposta sobre o paradeiro de seus restos mortais, mas esses documentos não serão acessíveis ao público até dentro de décadas. Até então, seu paradeiro continuará sendo objeto de especulação. O local de descanso final de Himmler poderia estar em qualquer parte dessa floresta, que com o passar do tempo foi sendo reclamada pela natureza. As árvores, as folhas e as raízes cobriram o que outrora foi uma tumba secreta, escondendo sob a terra o corpo de um dos homens mais odiados da história. Os que caminharam por Lüneburger Heide desde então possivelmente passaram por cima de sua tumba sem saber, pisando na terra que esconde seus restos. Segundo uma teoria mais macabra, os britânicos poderiam ter desenterrado Himmler para realizar mais estudos post-mortem, assegurando-se de que o corpo enterrado era realmente o dele, e não o de um sósia. Afinal, nos anos após a guerra, circularam inúmeros rumores sobre figuras nazistas que conseguiram escapar e evitar a captura. A ideia de que Himmler poderia ter fingido sua morte não parecia tão absurda para alguns, mas até essa teoria tem sua contrapartida mais sinistra. Alguns sugerem que, após exumar seu corpo, os britânicos decidiram incinerar os restos mortais de Himmler em um crematório próximo, possivelmente em um dos campos de concentração que ele mesmo supervisionou. No entanto, não há provas conclusivas que sustentem essa teoria, e as dúvidas sobre seu destino final continuam. O Prisioneiro Eterno, a tumba de Rudolf Hess como centro de peregrinação neonazista. Rudolf Hess caminhava lentamente pelos corredores de Spandau, arrastando seu corpo envelhecido. A prisão, silenciosa e fria, havia se tornado seu único refúgio desde a década de 40. Nesse lugar onde o tempo parecia ter parado, Hess enfrentava dia após dia os fantasmas de seu passado, as lembranças de uma Alemanha que já não existia e a inevitável realidade de seu isolamento. Ele tentou várias vezes acabar com sua própria vida, como naquela manhã de 1941, quando, desesperado, se jogou da grade da prisão, com a esperança de que a queda acabasse com seu sofrimento. No entanto, só conseguiu fraturar a perna, uma lesão que o deixou ainda mais debilitado. Aparentemente também se recusou a comer durante dias, até que os guardas, temendo que sua morte se tornasse um escândalo, o forçaram a se alimentar. À medida que os anos avançavam, os outros prisioneiros de Spandau foram libertados um a um, deixando-o como o único habitante daquele lugar sombrio. Em 1966, quando o último de seus antigos companheiros foi solto, Hess ficou sozinho, acompanhado apenas pelos ecos de seus próprios pensamentos. Ele era conhecido como o prisioneiro número 7. Embora fosse o único, a prisão continuava aberta apenas para ele. Por 1987, Hess já não era mais que uma sombra do que tinha sido. Tinha 93 anos, e seu corpo frágil mal conseguia se sustentar. Ele havia passado mais de 40 anos preso. Na manhã de 17 de agosto daquele ano, os guardas o encontraram no quiosque de verão do jardim. Ele havia se enforcado com um cabo elétrico, deixando para trás apenas uma breve nota em que expressava gratidão à sua família, mas sem oferecer explicações sobre seus atos. Sua morte, como sua vida, estava envolta em mistério, e não faltaram aqueles que sugeriram que talvez não tivesse sido suicídio, mas que alguém o havia silenciado para evitar que revelasse segredos que ainda guardava da era nazista. O corpo de Hess foi submetido a uma série de procedimentos pós-morte.
Inicialmente, ele foi enterrado em um local não revelado. Eventualmente, seus restos foram transferidos para o túmulo familiar na Baviera, onde foi inscrito "Eu me atrevi", mas a morte não trouxe o fim das controvérsias. Os rumores sobre seu suposto assassinato começaram a circular quase imediatamente, alimentados por seu próprio filho, que afirmava que seu pai havia sido silenciado pelos segredos que ainda guardava. Outros, mais ousados, começaram a sugerir teorias ainda mais absurdas: que o homem que morreu em Spandau não era realmente Hess, mas um sósia que havia sido usado para encobrir sua verdadeira morte em 1941. Essas teorias, embora sem fundamento real, apenas adicionaram mais uma camada de mistério à já enigmática figura de Rudolf Hess. Anos depois, em 2011, as autoridades decidiram exumar os restos de Hess. Sua tumba em Wunsiedel havia se tornado um ponto de encontro para grupos neonazistas que o veneravam como mártir. Em uma tentativa de evitar que sua figura continuasse a ser explorada pela extrema-direita, os restos foram cremados e suas cinzas jogadas ao mar. Atentado em um conversível. Heydrich e seu final nas ruas de Praga. Reinhard Heydrich, deitado em sua cama de hospital em Praga, sentia a vida escapar lentamente de seu corpo. Enquanto a dor atravessava seu corpo a cada pontada, seus pensamentos voltavam repetidamente ao momento fatídico em que tudo havia mudado. Era 27 de maio de 1942. Heydrich deslocava-se por Praga em seu Mercedes conversível. Ele havia ordenado ao motorista que diminuísse a velocidade enquanto cruzavam as ruas da cidade. Em sua mente, a ideia de que algo pudesse dar errado em um território que ele mesmo controlava com mão de ferro era ridícula. Ele havia transformado Boêmia e Morávia em um modelo de repressão eficaz, misturando medidas brutais com políticas sociais para manter a população em seu lugar. Ninguém ousava desafiá-lo, ou pelo menos era o que ele pensava. Então, o ataque aconteceu. De repente, um homem apareceu na estrada em frente ao seu carro. Heydrich o observou com desprezo, enquanto seu agressor tentava atirar nele com uma metralhadora que, por sorte, falhou. Um gesto de desdém cruzou seu rosto enquanto ele ordenava que o motorista parasse o veículo. O assaltante não passava de outro elemento insignificante de uma resistência que ele havia repetidamente esmagado. Mas antes que ele pudesse reagir, uma explosão sacudiu o carro. O segundo atacante, Jan Kubis, havia lançado uma granada que explodiu perto do automóvel, projetando estilhaços em seu corpo. A dor foi imediata e muito aguda, mas Heydrich não era um homem que se rendesse facilmente. Com uma determinação feroz, ele tentou sair do veículo e perseguir seus agressores. Mas seu corpo, machucado e gravemente ferido, não respondia como antes. Ele sentiu uma sensação estranha, algo que não reconheceu naquele momento: vulnerabilidade. Colapsou na rua, cercado pelo caos e pelo som distante dos passos de seus agressores em fuga. Heydrich, o carniceiro de Praga, um dos homens mais temidos de toda a Europa, estava ferido de morte. Nas horas que se seguiram, Heydrich foi levado ao hospital de Bulovka, onde os médicos trabalharam freneticamente para salvar sua vida. A princípio, parecia que ele se recuperaria. Ele havia sobrevivido à explosão inicial e sua vontade era tão firme como de costume. Mas o que as balas e granadas não conseguiram fazer, uma infecção fez. Os estilhaços que haviam se alojado em seu corpo causaram uma infecção severa que se espalhou rapidamente. Heydrich, um homem conhecido por sua eficiência metódica em causar morte, agora enfrentava uma morte lenta e dolorosa. No dia 4 de junho de 1942, seu corpo finalmente cedeu aos ferimentos. Ele morreu às 4h30 da madrugada, rodeado por médicos que não podiam fazer mais nada por ele. Com sua morte veio a ira do regime nazista. Adolf Hitler, que considerava Heydrich um de seus melhores e mais eficientes homens, estava tomado de fúria. Em privado, ele culpava Heydrich por sua própria morte por ter sido imprudente e não tomar maiores precauções. Mas em público, Hitler o elevou à categoria de mártir. Foi ordenada uma série de represálias brutais contra o povo tcheco, com o propósito de lembrar a todos o que aconteceria àqueles que ousassem enfrentar o Terceiro Reich. A pequena cidade de Lidice foi escolhida como alvo dessa vingança.
No dia 9 de junho, apenas alguns dias após a morte de Heydrich, as tropas nazistas cercaram a aldeia. Todos os homens foram fuzilados sem piedade, enquanto as mulheres e crianças foram enviadas para campos de concentração. A cidade, que outrora havia sido lar de centenas de pessoas, foi apagada do mapa. Os edifícios foram demolidos, os animais sacrificados e os campos incendiados. Em poucas palavras, Lidice deixou de existir. Enquanto isso, em Berlim, os preparativos para o funeral de Heydrich avançavam rapidamente. No dia 7 de junho, uma cerimônia foi realizada em Praga, onde milhares de soldados da SS se alinharam nas ruas, carregando tochas que iluminavam o caminho do caixão. A cerimônia foi um espetáculo cuidadosamente coreografado, projetado não apenas para honrar Heydrich, mas também para reforçar a mensagem de que o Terceiro Reich era imbatível, mesmo diante da morte de um de seus líderes mais proeminentes. 2 dias depois, o corpo de Heydrich foi transportado para Berlim, onde um segundo funeral foi realizado na chancelaria do Reich. As figuras mais poderosas do regime nazista estavam presentes. Himmler, o chefe da SS, fez um discurso emocionado, exaltando a lealdade e eficiência de Heydrich. Mas foi Adolf Hitler quem se encarregou do momento mais simbólico da cerimônia. Com um gesto solene, ele colocou várias condecorações sobre o caixão de Heydrich, incluindo a Ordem de Sangue e a Cruz de Mérito de Guerra. O corpo de Heydrich foi enterrado no cemitério militar de Invalidenfriedhof, em Berlim, em uma tumba que hoje permanece oculta. Os aliados, após a queda de Berlim em 1945, asseguraram-se de que sua tumba não se tornasse um local de peregrinação para simpatizantes nazistas. O local exato de seu descanso final foi perdido com o tempo, e o pouco que resta de sua memória física foi deliberadamente apagado. Caçador de sombras. O misterioso destino do chefe da Gestapo. O chefe da Gestapo viveu seus últimos dias sob o peso de um império que desmoronava como um castelo de cartas. O estrondo dos canhões soviéticos anunciava o fim. Heinrich Müller, imperturbável e resignado, passeava entre os escombros do Reichstag e pelos corredores sombrios da chancelaria. Ele não era um homem disposto a se render. No dia 1º de maio, ele foi visto pela última vez com sua imaculada jaqueta branca. Enquanto outros altos comandos nazistas fugiam desesperados em busca de refúgio ou de salvação em uma cápsula de cianeto, Müller, com uma serenidade quase teatral, declarou que não tinha intenção alguma de cair prisioneiro dos russos. Conhecemos bem demais os métodos russos. Não tenho a menor intenção de ser capturado. Era uma afirmação que não precisava de maior explicação. Era preferível passar à clandestinidade do que enfrentar a justiça soviética. Naquela mesma tarde, enquanto o caos devorava as ruas de Berlim, lhe foi oferecida a oportunidade de escapar. Hans Baur, o piloto pessoal de Hitler, insistiu para que Müller se juntasse aos poucos que ainda tentavam fugir. Mas, aparentemente, a resposta de Müller foi tão firme quanto desconcertante. O regime caiu, e com ele, eu também. Não houve súplica nem hesitação. Ele estava decidido a permanecer na cidade que logo seria consumida pelas chamas e pela destruição. A partir desse momento, seu destino ficou envolto em um inquietante mistério. Durante décadas, relatos confusos, teorias conspiratórias e rumores sobre seu paradeiro circularam no ar como a poeira que cobria Berlim após a queda. Alguns afirmavam que ele havia escapado. Outros, mais imaginativos, asseguravam que Müller havia encontrado refúgio na América do Sul, escondido entre os fantasmas de tantos nazistas que encontraram abrigo do outro lado do Atlântico. No entanto, os anos foram descartando essas histórias como meros delírios. Nenhuma prova tangível confirmava sua fuga. Dizia-se que até mesmo Adolf Eichmann acreditava que Müller estava vivo, embora ele mesmo tenha acabado capturado na Argentina. A possibilidade de que o antigo chefe da Gestapo tivesse conseguido escapar da justiça durante tanto tempo era ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. O mistério parecia interminável até que, em 2013, o pesquisador alemão Johannes Tuchel trouxe uma nova luz sobre o caso. Através de documentos históricos, Tuchel reconstruiu um relato mais plausível dos últimos dias de Müller. Segundo suas descobertas, o temido Heinrich Müller
não havia conseguido escapar nem se refugiado em terras distantes. Em vez disso, teria perecido perto do quartel-general da Luftwaffe nos dias finais da guerra. Seu corpo, enterrado anonimamente em uma vala comum, havia se perdido entre milhares de outros que compartilharam o mesmo destino no caos de uma Berlim em ruínas. O mais irônico do destino de Müller é que, segundo esses documentos, ele teria sido enterrado em um cemitério judaico. Sim, o homem cujas ordens contribuíram para a morte de milhões de judeus encontrou seu descanso final entre as mesmas vítimas que perseguiu implacavelmente. Esse cemitério, o de Grosse Hamburger Straße, em Berlim, havia sido profanado pelos nazistas durante a guerra, transformado em um local de sepultamento improvisado para as vítimas dos bombardeios e outros mortos daqueles dias sombrios. Dessa forma, sua tumba não tem nome. Apenas um número a mais entre os aproximadamente 2.400 corpos que foram enterrados lá. Quando a notícia dessa descoberta veio à tona, a indignação não tardou a aparecer. Líderes judeus na Alemanha não demoraram a expressar sua repulsa. Dieter Graumann, presidente do Conselho Central dos Judeus na Alemanha, descreveu o enterro de Müller em um cemitério judaico como uma ofensa à memória das vítimas. Os documentos que confirmaram seu enterro são agora uma das poucas provas concretas de seu final, uma peça da história que havia sido apagada, mas que finalmente foi descoberta pelas mãos diligentes dos pesquisadores. Morte em dois tempos. Röhm no início e Dönitz no final do Terceiro Reich. Para Röhm, as sementes da desconfiança começaram a germinar em meados de 1934, quando ele sonhava em fundir seu exército de camisas pardas com o exército regular alemão. O Terceiro Reich tinha pouco tempo de existência, e essa ambição o afastava perigosamente do Führer e do círculo de poder que se formava ao redor dele. E embora Hitler lhe devesse muito, a lealdade era um recurso que o ditador gastava rapidamente quando se tornava um obstáculo. No dia 30 de junho de 1934, Röhm foi surpreendido pelas SS em Bad Wiese, um tranquilo recanto onde ele e outros líderes das SA acreditavam estar seguros. Ele foi transferido para o silêncio sombrio da prisão de Stadelheim, em Munique. Durante essas horas, enquanto a tensão aumentava, dizem que Hitler hesitou. Apenas um dia depois, as dúvidas de Hitler se dissiparam, como a névoa que desaparece ao amanhecer. Röhm foi visitado em sua cela por Theodor Eicke e Michael Lippert, oficiais das SS que não tinham tempo para sentimentalismos. Com frieza, ofereceram-lhe uma pistola com uma única bala, uma saída que muitos em seu lugar teriam aceitado. No entanto, Röhm recusou a oferta, levantando o queixo e pronunciando as seguintes palavras: "Se vou morrer, que Adolf faça isso ele mesmo." Quando Eicke e Lippert voltaram, os minutos que haviam dado a Röhm para decidir seu destino haviam se esgotado. Eles o encontraram de pé, erguido, desafiando a morte como havia desafiado seus inimigos durante anos. Não houve misericórdia em seus olhos, nem hesitação nos olhos de seus algozes. Os disparos ecoaram nas paredes frias da prisão. A execução de Röhm foi apenas uma das muitas mortes que marcaram aquela noite fatídica, a noite das facas longas. Mas o destino de Röhm não terminou com os tiros. Seu corpo foi enterrado em uma tumba familiar no Westfriedhof, em Munique, um enterro discreto, distante do glamour de outros líderes nazistas. Ali, naquela terra que ele havia pisado com a segurança de um homem indomável, agora repousava sem honras, acompanhado por outros caídos das SI, também vítimas daquela purga. O regime nazista não tardou a apagar seu nome dos livros de história, taxando-o de traidor, um Judas que havia ousado desafiar o líder do Terceiro Reich. Não apenas sua morte foi brutal, mas também a maneira como seu legado foi destruído. Os mesmos que antes o louvavam agora o acusavam de deslealdade, e sua homossexualidade, que era um segredo aberto dentro do partido, foi usada como arma para desprestigiá-lo ainda mais. Nos anos seguintes, enquanto a Alemanha nazista seguia seu caminho destrutivo rumo à guerra e ao genocídio, Röhm tornou-se um símbolo do que acontecia a quem ousasse desafiar Hitler. O tempo passou, e o nome de Ernst Röhm, outrora temido, desbotou no esquecimento. Mesmo após a guerra, quando alguns tentaram reescrever sua história, foi em vão. Röhm já era um pária,
Era visto como um homem que voou perto demais do sol, o suficiente para se queimar. Agora sua tumba no Westfriedhof é visitada por poucos. Ali repousa junto a outros líderes das SA, cujos nomes também foram esquecidos, vítimas de uma purga que selou o destino da Alemanha e do mundo. Vamos agora a outra história, em outro extremo temporal, finalizando a guerra. Em seu testamento final, Hitler nomeou Dönitz como seu sucessor, um título que parecia mais uma carga do que uma honra. Dönitz, grande almirante da Kriegsmarine, passou de líder naval à cabeça de um império em ruínas. De fato, tanto ele quanto seu governo foram presos pelas forças aliadas em Flensburg, encerrando sua tentativa inútil de manter algum tipo de autoridade. Durante os julgamentos, embora tenha evitado as acusações mais severas, Dönitz foi condenado a 10 anos de prisão por crimes de guerra, principalmente relacionados à condução da guerra submarina e sua participação nos altos comandos do Terceiro Reich. Após cumprir sua pena na prisão de Spandau, ele foi libertado em 1956. Finalmente, no dia de Natal de 1980, Karl Dönitz morreu aos 89 anos, vítima de um ataque cardíaco. Não houve grandes funerais nem honras militares, apesar de ter sido presidente da Alemanha por um breve período. Ele foi enterrado no Waldfriedhof au Mühle, um cemitério nos arredores de Hamburgo. Sua tumba discreta e sem ostentação reflete a queda de um homem que uma vez foi a cabeça de um império em colapso. A história não foi tão indulgente quanto ele esperava. Embora Dönitz tenha tentado limpar sua imagem e se manter distante das atrocidades do nazismo, o julgamento da história foi implacável. Sim, sua tumba pode ser visitada, mas seu legado continua sendo o de ter liderado uma máquina de guerra que levou o mundo à beira do abismo, enquanto ele afirmava que sua consciência estava limpa. Os exilados à mostra. O fim de Adolf Eichmann e do Anjo da Morte. O julgamento de Eichmann em Jerusalém começou no dia 11 de abril de 1961 e se estendeu por 8 longos meses, depois de ter sido descoberto pelo Mossad israelense na Argentina. Ele foi declarado culpado no dia 15 de dezembro do mesmo ano e recebeu a condenação à morte por enforcamento, um castigo que muitos esperavam servir como advertência para futuros crimes contra a humanidade. O momento de sua execução chegou no dia 1º de junho de 1962 e foi realizado em um ambiente de segredo absoluto. Essa decisão foi tomada para prevenir qualquer tentativa de sabotagem por parte de seus simpatizantes. A imagem de Eichmann, vestido de maneira sóbria e com um semblante que refletia uma calma inquietante, contrastava com a brutalidade dos crimes dos quais havia sido acusado. Antes de sua morte, ele pediu uma taça de vinho e recusou a assistência espiritual de um sacerdote. Suas últimas palavras foram as seguintes: "Viva a Alemanha! Viva a Áustria! Viva a Argentina! Estes são os países com os quais mais me identifico e nunca os esquecerei. Tive que obedecer às regras da guerra e às da minha bandeira. Estou pronto." Após sua execução, o corpo de Eichmann foi rapidamente cremado. Suas cinzas foram espalhadas no mar Mediterrâneo, além das águas territoriais israelenses. Esse ato, tão simbólico quanto prático, visava garantir que seus restos mortais não fossem homenageados em nenhum lugar. No entanto, o destino de Eichmann e a forma como sua vida foi tratada após sua morte não ficaram livres de controvérsias. Embora o relato oficial de sua cremação e dispersão das cinzas seja bem documentado, diversas teorias da conspiração e narrativas alternativas surgiram ao longo dos anos. Algumas sugerem que Eichmann não foi realmente executado, mas conseguiu escapar para a América do Sul, alimentando a imaginação de quem desejava acreditar que ele havia continuado vivo, embora não haja provas concretas para apoiar tais afirmações. Outras histórias apontam que suas cinzas não foram espalhadas no mar, mas enterradas secretamente em algum lugar, como se os detratores de seu legado quisessem oferecer-lhe um fim mais digno do que o conferido oficialmente. Essas narrativas, por mais fantásticas que sejam, muitas vezes são alimentadas pelo desejo de encontrar uma resolução mais do que pela própria realidade. Por outro lado, Josef Mengele viveu exilado em segredo na Baviera, Argentina, Paraguai e Brasil. Foi em 1979, em uma pequena praia no Brasil,
onde ele finalmente enfrentou seu destino. Enquanto nadava nas águas quentes, sentiu uma dor aguda no peito. Com um último esforço, afundou nas ondas e, naquele instante, deixou para trás os gritos daqueles que havia condenado. Dias depois, seus restos foram enterrados sob o pseudônimo de Wolfgang Gerhardt. Seu sepultamento foi silencioso, longe da atenção pública, como ele mesmo quisera por tantos anos. No entanto, sua história não terminou aí. Em 1985, uma descoberta inesperada sacudiu o solo do Brasil. Uma carta de sua família, interceptada pelas autoridades, levou à exumação de seus restos mortais. Quando os peritos forenses começaram a trabalhar, o horror de seu passado se manifestou na forma de ossos. Os métodos utilizados para identificar seus restos foram variados. Fotografias, registros dentários e a análise de DNA eventualmente confirmaram que, apesar de sua fuga e tentativa de reinvenção, o anjo da morte havia sido encontrado. Hoje, os ossos de Mengele descansam no Instituto de Medicina Legal da Universidade de São Paulo. Ali, tornaram-se ferramentas de ensino em cursos de medicina forense, lembrando tanto o horror de seus experimentos quanto a contínua luta por justiça. Com cada estudante que observa os restos, a história de Mengele é contada mais uma vez, um lembrete arrepiante do que significa ser humano e do preço que se paga por esquecer. Um herói caído em desgraça. O veneno que apagou a vida de Erwin Rommel. Erwin Rommel estava sentado em sua escrivaninha, com o olhar perdido na janela, lembrando os dias de glória, de batalhas e de honra militar que um dia o definiram. Era outubro de 1944, e ele sentia que o peso do mundo, que um dia enfrentara com determinação nos desertos do norte da África, agora o esmagava. Lá fora, as árvores estavam banhadas pelo frio sol de outono. Sem dúvida não era fácil. A decisão que o esperava não era sobre como comandar um exército ou onde planejar seu próximo movimento estratégico, mas sim se viver e levar sua família à ruína ou morrer para protegê-los. A guerra havia transformado Rommel de um jovem ambicioso em uma figura lendária no fronte militar alemão. Os primórdios de sua vida pareciam distantes, quase como outra vida. Ele não era um seguidor fervoroso da ideologia nazista, mas viu no exército uma forma de servir ao seu país. Nunca foi um homem político no sentido estrito da palavra. Era apenas um soldado a serviço de sua nação. Naquele momento crucial, ele se lembrava com nostalgia da adrenalina daqueles dias sob o sol implacável do Saara, enfrentando os britânicos com uma destreza que parecia quase sobrenatural. Mas aqueles dias de triunfo haviam ficado para trás. Qual foi seu erro? Simplesmente percebeu que o destino da guerra estava selado e que a loucura de continuar lutando só conduziria à destruição total do país que amava. Rommel havia sido um soldado leal, mas não era um fanático. E, embora tenha sido cuidadoso em não se envolver diretamente, estava ciente dos movimentos para derrubar Hitler. O som de passos interrompeu seus pensamentos. 2 generais, Wilhelm Burgdorf e Ernst Maisel, o esperavam lá fora. Rommel sabia o que traziam consigo, embora não tivessem dito explicitamente. Era um ultimato. Ele era implicado no complô de 20 de julho, a tentativa fracassada de assassinar Hitler. Embora não tivesse participado diretamente, suas críticas ao Führer, seu crescente descontentamento com o regime e sua popularidade, o tornavam um alvo conveniente. Hitler não podia se permitir perder sua imagem de líder infalível. Rommel olhou para o pequeno frasco de veneno em sua escrivaninha, uma cápsula de cianeto. A opção honrosa, diziam os generais. Se ele tomasse, sua família seria protegida, sua reputação como herói militar seria mantida e ele receberia um funeral de Estado. Mas se não o fizesse, seria levado a um tribunal, acusado de traição e executado publicamente. Ele sabia que nesses tribunais não havia justiça, apenas espetáculo e morte, e seus entes queridos seriam arrastados com ele para o abismo. Rommel levantou-se lentamente, ajustando seu uniforme do Afrika Korps, o mesmo que vestira em tantas campanhas. Sabia que seu legado militar seria manipulado posteriormente, mas preferia manter pelo menos um traço de dignidade em seus últimos momentos. Ele abriu a porta e os generais o esperavam, sérios e em silêncio.
Sem palavras, o escoltaram até o carro que o levaria a um ponto isolado fora de Herlingen. A viagem foi silenciosa, e era irônico que o maior inimigo que enfrentara não estivesse no deserto, nem nos campos de batalha da Europa, mas em Berlim, no próprio coração de seu país. Ao chegar ao local, despediu-se dos generais com uma saudação formal, embora não houvesse respeito no gesto. Sentou-se no banco de trás do carro, pegou o frasco de veneno e, com mãos trêmulas, mas decididas, quebrou a cápsula e bebeu o conteúdo. O cianeto foi rápido, mas não indolor. Ele sentiu o veneno queimar em sua garganta, seu coração acelerar e, finalmente, a escuridão tomar conta de sua visão. A última imagem que viu foi a paisagem outonal que cercava o local de sua morte, tranquila e alheia ao caos de sua vida. A notícia de seu falecimento chegou rapidamente a Berlim. A versão oficial foi que ele havia sucumbido aos ferimentos sofridos meses antes na Normandia. Hitler, cumprindo sua promessa, ordenou um funeral de Estado. O regime não podia permitir que a morte de um de seus maiores generais fosse vista como traição. No dia 18 de outubro, Rommel foi enterrado com todas as honras no cemitério de Herlingen. Milhares de soldados compareceram, mas poucos sabiam a verdade. Nos dias seguintes, sua esposa e filho foram protegidos, como parte do acordo que Rommel havia aceitado. Anos depois, a verdade sobre sua morte foi revelada. Soube-se que ele fora forçado a cometer suicídio para salvar sua família. Seu corpo continua lá, no cemitério de Herlingen.